Oi pessoal, bem-vindos ao canal Por Ele Vale. Eu sou a Carol Montoni e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a proposta aqui do canal é falar sobre a paralisia cerebral, a maternidade atípica e tudo que está relacionado. Então, se você se interessa por esse tema, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, que isso ajuda muito a gente. Compartilha com quem você acha que pode se interessar e já comenta aqui o que você está achando dos nossos vídeos, se tem alguma coisa que você quer que a gente conte, e assim nós vamos construindo tudo isso juntos. Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. É uma data muito importante para nós trazermos essa informação e principalmente falarmos a respeito da compreensão e inclusão. E apesar do autismo e da paralisia cerebral serem patologias diferentes, existem muitas coisas que se relacionam, como a maternidade atípica. E foi pensando nisso que a gente resolveu trazer esse tema para o vídeo de hoje, o transtorno do espectro autista. Esse vídeo vai funcionar também como uma homenagem a todas as famílias que convivem com TEA, as mamães que estão com a gente semanalmente ali nas terapias, nessa jornada que a gente enfrenta. E eu quero deixar um beijo especial para minha tia Ana e para o Vinícius. Ela foi a primeira materialização de maternidade atípica da minha vida. E mesmo desde muito jovem, eu consegui perceber a luta que ela enfrentava com todas as coisas relacionadas a isso. E até hoje ela é um grande exemplo para mim e me ensina todos os dias sobre amor, esperança e sobre resiliência. Então, um beijo. A gente vai trazer aqui nesse vídeo um pouco sobre o que é o autismo, a forma como ele se manifesta, alguns sinais, mas a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais superficial. Se vocês quiserem que a gente se aprofunde mais nesse tema, deixa aqui no comentário, que aí a gente trabalha num vídeo um pouquinho mais longo, talvez, quem sabe até trazendo uma mamãe que tenha um filho com TEA e possa falar sobre isso com mais propriedade, combinado? A gente pode dizer que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta comunicação, interação social e comportamento. Ele se manifesta de formas muito diferentes em cada pessoa. Então, algumas crianças vão apresentar uma dificuldade na comunicação verbal, ou uma hipersensibilidade a alguns estímulos, padrão repetitivo de comportamento, interesses intensos em determinados assuntos, que é o que a gente chama de hiperfoco. Mas é justamente pelo fato dele se manifestar de forma tão diferente em cada pessoa, em cada criança, que é conhecido como espectro, né? Que é o transtorno do espectro autista. De acordo com o IBGE e com a OMS, no Brasil existem cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo, que equivale a 1% da população. Também existe um estudo do CDC, publicado em 2023, que diz que 1 a cada 36 crianças tem o diagnóstico. O estudo anterior, que é de 2018, trazia um número de 1 para 40 crianças. A gente pode atribuir esse aumento no número de diagnósticos a alguns fatores, como, por exemplo, o maior acesso aos serviços de diagnóstico que a gente tem hoje, o maior esclarecimento da população e automaticamente a diminuição do estigma. Então, as pessoas conseguem falar mais abertamente sobre isso e até mesmo procurar ajuda. E por alguns casos mais leves que não eram diagnosticados antes, hoje também são diagnosticados e aí entram nessa estatística. Normalmente a gente atribuía a essas crianças uma criança muito ativa, né, hiperativa, uma criança mal educada às vezes, e no fundo existia um diagnóstico aí. Inclusive, falando sobre essa questão de auxílio no diagnóstico, em 2024 foi sancionada uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a aplicar o teste MCHAT. Esse é um teste reconhecido internacionalmente que ajuda no diagnóstico do autismo. Ele pode ser realizado pelo aplicativo Meu SUS e respondido pelos próprios pais. São algumas perguntas que os pais podem entrar lá e responder.
Isso faz parte da caderneta de saúde, que é a mesma caderneta de vacinação para quem vacina os filhos no SUS ou para as crianças que nasceram pelo SUS, já saem do hospital com essa caderneta, que ela é super completa, tem várias informações sobre orientações e desenvolvimento e tudo mais. Esse teste é aplicado em crianças de 16 a 30 meses. E ele é um indicativo, tá? Importante dizer que o teste sozinho, por ele só, não é capaz de dar um diagnóstico. Mas com base no resultado desse teste, o profissional de saúde que faz o acompanhamento dessa criança pode encaminhar para que seja feita uma avaliação formal do desenvolvimento. Por que eu estou falando sobre isso? Quanto antes a gente chegar nesse diagnóstico, mais tempo a criança vai ter para desenvolver as habilidades que sejam necessárias e assim ganhar qualidade de vida. Por isso que é extremamente importante que esse diagnóstico aconteça de forma precoce. Por mais difícil que seja esse momento, que eu sei que é chegar num diagnóstico e ter certeza daquilo que só se suspeita, mas é muito importante, porque assim essa criança vai receber todo o suporte que ela precisa desde cedo. Tá? Eu vou falar agora sobre alguns sinais que podem ser percebidos. E mais uma vez eu vou reforçar que isso não é uma regra, tá? São indicadores. Existem vários estudos sobre isso e trazem esses sinais como alerta. Mas não significa que se seu filho apresentar um ou dois desses sinais, ele vai ter um diagnóstico. Assim como o teste por si só não é capaz de fazer um diagnóstico, reparar esses sinais também não é o suficiente, tá? É mais uma questão de alerta. Que são a criança que não consegue manter o contato visual por muito tempo ali, olha, mas logo ela desvia o olhar, ou a criança que apresenta movimentos repetitivos, isso também pode ser um sinal. A criança que não responde quando você chama pelo nome, ou alguém chama e a criança não responde. A hipersensibilidade a texturas, seja na hora de brincar, por exemplo, pegar uma massinha, um slime, ela vai se incomodar, ou até com a textura de alguns alimentos, por estar suja na hora de se alimentar. Tudo isso, de alguma forma, pode ser um sinal. E fica uma dica interessante, que é reparar o momento do brincar. Ele pode trazer pra gente alguns sinais também, como por exemplo, a criança que tá ali brincando de comidinha e ao invés de ir dar a comidinha pro bichinho, pra boneca, enfim, ela vai organizar as comidinhas, os pratos, colocar tudo alinhado, organizado. Ou na hora de brincar de carrinho, ao invés de dar a função de brincar com o carrinho, vai virar de ponta cabeça, girar a rodinha e ficar encantada com esse movimento. Né? Aquela criança que ela tem muito mais interesse pelos objetos do que necessariamente pelas outras crianças, pelas outras pessoas. Tudo isso, de alguma forma, é um sinal. De qualquer forma, eu quero reforçar que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento e a sua personalidade na hora de fazer as coisas, né? Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o tempo da criança desenvolver e não alcançar os marcos de desenvolvimento e quando a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de cuidado. E aqui eu não estou falando só sobre o autismo, eu estou falando sobre diversas patologias que eventualmente possam ser diagnosticadas. Então é muito importante que a gente sempre observe os nossos filhos, as nossas crianças e entenda se ainda está dentro de um perfil e de um tempo normal do desenvolvimento ou se eventualmente necessita um alerta. E aí, se você percebeu, sentiu, notou qualquer coisa, procura ajuda. Mesmo que não seja nada, é melhor você procurar um profissional, pode ser um neuropediatra, pode ser um psicólogo especializado, mas busque ajuda, porque o diagnóstico precoce é importante. Ainda existem muitos mitos relacionados ao autismo, como toda criança autista não fala, ou a criança autista não demonstra afeto, carinho, não gosta de toque. E nada disso é verdade, né? Como eu disse, são mitos. E é muito importante que a gente veja isso e não coloque as crianças dentro de uma caixinha, porque não cabe.
Cada uma delas vai enfrentar os seus desafios, mas ao mesmo tempo é importante que a gente olhe para as habilidades que essa criança tem e para o potencial que ela tem, que pode ser atingido e extrapolado com as terapias, né? Inclusive tem um vídeo aqui anterior que fala um pouco sobre terapia, se você não viu ainda, vai lá, assiste, que isso também se encaixa aqui, né? Para esse desenvolvimento das habilidades, essas terapias também são extremamente importantes para a criança que tem o diagnóstico de autismo. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo que a inclusão começa com respeito e informação. E que é um absurdo que em pleno 2025 a gente ainda tenha que falar sobre isso e cobrar para que as crianças, sejam com autismo ou qualquer outro diagnóstico, tenham acesso à educação, às terapias e a um ambiente acolhedor, né? E que se a gente não trouxer essa informação com clareza e sem tratar tudo isso com tabu, a gente nunca vai conseguir vencer essa luta. Então, se você é uma mamãe, um cuidador, que tem um filho com autismo, convive com alguém na sua família que tem o TEA, coloca aqui nos comentários, fala pra gente como foi a sua experiência no diagnóstico, como é a sua rotina, compartilha com as pessoas para que a gente consiga colocar essa informação para o maior número de pessoas. E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente.